Querem esperar mais um tempinho para mais gente entrar? Sim, vamos aguardando mais um pouquinho, mas vamos começar aqui, né, oficialmente conversando aí sobre saúde e prevenção, eletiva 2020, professora Vanessa. Esse ano, nossa proposta, né, foi sempre prevenir. A gente faz uma geral de todas as doenças, tanto as doenças, por exemplo, prevenção de... nós tivemos ali na semana passada de DSTs, né, que agora são as ISTs, nós tivemos a prevenção sobre as doenças relacionadas ao uso incorreto das mídias, né, do computador, do celular. Nós tivemos também vários tipos de doenças relacionadas ao lado emocional, né, que isso, na nossa escola, ficarmos 9 horas naquela escola, isso surge, assim, direto. Fizemos a campanha de combate ao suicídio, nós tivemos palestras sobre depressão, nós tivemos vídeos, né, na verdade, sobre depressão, nós investimos bastante nessa linha, né, porque na nossa escola é bem comum os alunos entrarem em depressão, termos alguns tipos de problemas emocionais, enfim, nós tentamos abordar de forma bem superficial, claro, né, porque nós não somos habilitados para isso, mas nesse aspecto da conversa, no aspecto de estar compartilhando, né, que foi um momento difícil esse da pandemia, que passamos, né, juntos, tendo aula, afastados, mas juntos, né? Então, nós ficamos muito tempo trabalhando com eles na relação à distância, mas sempre mandando vídeo, abrindo, né, a porta da nossa casa para eles estarem continuando a conversar com a gente. No individual, no grupo, no WhatsApp, né? E os nossos alunos, eles são muito participativos nesse sentido. Porém, nossa conversa é superficial, né? Porque nós não temos essa condição de estar fazendo esse tipo de conversa a fundo. E é por isso que a gente chamou aí, a Márcia falou, vamos, Vanessa, vamos partir, porque a nossa conversa é superficial, né? A gente ajuda, a gente conversa, a gente dá o nosso apoio, mas capacidade mesmo para fazer isso, realmente, nós estamos bem longe disso, né? A conversa é bem assim, o que a gente aprende, o que a gente vivencia, o que a gente passa, né? É o que a gente pode passar para eles. Então, sejam muito bem-vindos, né? Obrigada por poderem desfrutar desse momento com a gente, partilhar desse momento com a gente, e a palavra de vocês. Tá certo. Eu que agradeço abrir a casa de vocês pra gente, tá ajudando. E, assim, é prazeroso até pra gente vir explicar um pouco sobre o suicídio com o pessoal, bater um papo, desmitificar muita coisa, né? Porque às vezes tem coisas que acontecem que o pessoal fala, mas eu fiz, e não é bem assim que funciona, né? Bem, esse é um assunto delicado. Para mim é isso. Angelina, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu só queria desejar boa palestra para todos e falar que não sei se vai ter mais gente para entrar, mas a gente vai ter o nosso grupo da psicologia todas as sextas-feiras e vocês estão convidados. No final eu vou reforçar isso, mas vocês estão convidados para participar. É um grupo bem bacana, vai ser uma coisa bem dinâmica, para abrir mais assim, a gente trabalhar mais algumas questões com os alunos, fortalecer laços, né? Porque o grupo é isso. Acho que vale a pena, acho que todo mundo participar no grupo, porque vai ser uma coisa bem bacana. E com temas que os alunos trouxerem, o que vocês quiserem conversar, a gente pode trazer para o grupo. Muito bacana essa oportunidade e a gente fica sempre muito contente. E, eventualmente, vocês vão fazer reuniões no Meet também, ou o grupo vai ser no WhatsApp? Não, o grupo vai ser toda semana no Meet, com a participação de todos na câmera, para a gente ver todo mundo e poder discutir várias coisas.
Agora ficou mais gostoso ainda, né? Então, melhor seria presencial, mas no momento não tem como. Bom, a hora que vocês quiserem começar, eu acho que a gente já pode dar início. Recebendo aqui a Paty, também professora, entraram o professor Alex, que eu vi, se a nossa coordenadora quiser, né, abrir a nossa reunião também, com uma palavrinha, a gente gostaria muito de ouvir a coordenadora Márcia, né? Acho que caiu a internet dela lá. Ela caiu. Mas então a gente começa, né, Vanessa? Isso. Então, com a palavra aí, nossos queridos profissionais. A Márcia agora chegou. Olá, Márcia, fale conosco. Boa tarde, Alex. Obrigada, Paty. Obrigada, Márcia. Gente, ó, estou participando aqui da escola, estou na sala de leitura, vocês estão percebendo, né? Então, nem vou abrir muito a câmera, porque está, né, correria, a gente está recebendo os alunos, então é só mesmo para participar, para dar umas boas-vindas, agradecer a Angelina e o Jorge, né, que estão fazendo esse trabalho conosco, que eu acho que é super importante nesse momento ouvi-los, ter a voz de profissionais, né, da psicologia nesse momento, nesse ano, é de suma importância. Então, nós estamos muito felizes com a procura de vocês para essa parceria aí da FAAT, que a gente já tem há vários anos, e tenho certeza que vai ser muito, muito bom para os alunos ouvi-los, tá bom? Agradeço imensamente. Passa a palavra, acho que o Jorge vai começar, né? Obrigada, viu, gente? Obrigadão mesmo. Deixa eu só passar o arquivo. Tá aparecendo aí? Tá, sim. Pode começar, então. Tá bom. Bem, sejam bem-vindos. Era para ser em setembro, mas é um assunto importante para o ano inteiro. A prevenção ao suicídio. E aí eu queria abrir perguntando para todos. O que vocês acham quando a gente toca no assunto de suicídio? Você prevenir ele ou você acaba dando margem para acontecer algo desse tipo? Pode falar? Pode. Então, nós trabalhamos com os adolescentes, a gente sente que é um incômodo. Só o termo, né, usar a palavra suicídio com eles, com os adolescentes, já traz um incômodo para nós, justamente por a gente não saber se isso vai causar, né, vai despertar alguma coisa negativa no adolescente que já tem uma predisposição, já está passando por uma situação conflitiva, ou se falar disso, né, às vezes só tocar na palavra, ou se vai abrir uma brecha para que a gente possa se aproximar desse adolescente de modo a ajudá-lo mesmo, de alguma forma ajudá-lo. Então, é complicado para a gente que não tem os embasamentos teóricos, que não conhece muito, qual é a medida de falar sobre isso, né? Entendi. Mais alguém para falar? Assim, acho que tem que ser falado, são assuntos importantes, né? Como está no slide, somos seres humanos, temos que falar do assunto, não tem como fugir. Só que tem um jeito certo, né? Para a gente estar conversando com os alunos, para não ser muito invasivo com eles também, né? Porque a gente sabe que ele está predisposto e de repente a gente toca no assunto, vai que aconteça ou não, mas tem que ser tocado no assunto com ele, mesmo ele sendo predisposto, e tratar ele com humanidade,
acolher, não levar, não diminuir o sentimento. Não julgá-lo também, né? Não julgá-lo. Que essa escuta, ela pode ajudar muito a pessoa que está passando por isso. Pode trazer um grande alívio para a pessoa que está com esses sentimentos. Sim. Como está no slide, falar é sempre a melhor solução. Ficar guardando para si não ajuda, só pode piorar o problema. É porque, é assim, o corpo vai falar. Se você Sim. não falar, de algum jeito ele vai falar. E é aí que está o problema. Não, é melhor falar antes que o corpo fale, porque o corpo vai falar com umas atitudes que é um pedido de ajuda. E falar é sempre melhor para qualquer problema. Falo para os alunos também, se os alunos tiverem algum problema do tipo, converse com alguém que você confie, converse com um professor, converse com o pessoal da escola. Eles estão ali para o acolhimento. Eles tudo bem, não são psicólogos, são pessoas, são seus amigos. Então converse com eles, se abram sobre o assunto. Quebrar esse tabu é uma boa saída, porque quanto mais fala dele, menos o seu corpo fica guardando as angústias, né? A aluna Larissa colocou aqui no chat que quando fizemos intervenção na escola sobre esse assunto, tivemos esse medo, mas entendemos também que era necessário, porque acho que, em geral, todo mundo precisa entender e falar sobre. Sim, falar sobre a melhor solução. Quanto mais a gente falar, mais esse assunto não vai ser mais tabu na nossa sociedade, né? E a escuta é primordial, e, com certeza, com empatia e sem julgamentos. A aluna Marcela diz que, em questão de não julgar, muitas pessoas falam que isso é falta de Deus, que a pessoa é egoísta e coisas do tipo. Eu acho isso muito feio, então eu acho que é por isso que muitas pessoas guardam para si mesmo por serem julgadas. Sim, é o medo, né? O medo do julgamento do próximo é terrível. Mas tem que acabar, porque eu costumo brincar que é um espelho, né? A gente julga nós mesmos, não julgamos o próximo. E aí é que a gente julga aquilo que nos incomoda, mas o próximo esquece de olhar para dentro de si. Esquece de se colocar no lugar do outro também, né? Sim. Continuando aqui, a gente colocou a definição de suicídio, que é tirar voluntariamente a própria vida, e a gente ressaltou aqui que o Brasil, que o suicídio hoje em dia é um dos grandes problemas de saúde pública. As taxas mundiais estão abaixando, mas aqui no Brasil só aumenta. Principalmente entre adolescentes e adultos jovens. Enquanto coordenadora, eu estive uns anos afastada e eu pude presenciar também muitos jovens nas escolas se automutilando. Isso já seria um indício negativo? Vocês podem comentar sobre automutilação? Isso pode ser um dos fatores que podem... Você tem que ter atenção ao que está acontecendo, porque isso pode ser um fator de risco. Mas não quer dizer que só porque aquela pessoa está se mutilando que ela quer se matar. Mas isso é um pedido de ajuda, provavelmente. Se o Jorge quiser complementar. O CUT, ele é assim, muitos jovens utilizam o CUT para trabalhar com a angústia que eles vêm guardando, né? E aí eles usam isso eles se cortam para aliviar alguma dor que eles não conseguem dizer ou falar sobre. E isso realmente vem aumentando bastante nas escolas. Eu venho passando em algumas escolas aqui na região. E, sim, é muito grande o número de jovens fazendo isso. Mas é porque muitos se sentem desamparados, não se sentem acolhidos. Quando tentam falar de algum problema com alguém, são julgados.
viram chacota, fazem piada, falam que ele só está chamando atenção. E não é muito assim que funciona, porque realmente é um vazio. Às vezes é um vazio que ele tenta preencher, ou às vezes é algo que está tão preenchido que ele tenta vazar um pouco. Por isso ele faz o cut. A Marcela, ela coloca aqui que muitas vezes a pessoa está mal, muito mal, mas mesmo assim ela coloca um sorriso no rosto, mesmo não querendo sorrir. A professora Tatiana diz que normalmente julgamos o outro com base no nosso comportamento. É comum ouvirmos, nossa, mas você liga para essas coisas? Cada pessoa reage diferente a situações semelhantes. Sim. É porque cada um tem uma maneira de lidar com as coisas, cada um tem uma história, né? Não quer dizer que o que me deixa triste vai deixar o Jorge feliz, ou ao contrário, assim. Cada um tem o seu jeito. Somos singulares, né? Se eu puder fazer um comentário, eu passei por uma experiência, muitos anos atrás, muito, assim, devastadora na minha vida. Na nossa escola, nós temos um sistema de tutoria, que funciona, um professor fica com um grupo de alunos, e nós fomos preparados para ajudá-los no sentido acadêmico, né? Então, nota baixa, a gente vai lá e começa a perguntar, questionar sobre isso, projeto de vida dos alunos, enfim. Cada professor tem um grupo de alunos. E eu tive, alguns anos atrás, um menino, ele era muito calado, mas ele se abria comigo. Mas ele teve um processo no ensino médio, ele teve um processo de perdas, né? Então, o pai ficou doente, teve câncer, o câncer se espalhou, aí depois o pai morreu, aí depois ele começou a namorar, deu uma melhorada na vida, aí depois a menina foi embora, enfim. E aconteceu dele se matar. Só que, assim, numa escala de pessoas que estariam em primeiro lugar, no meu ponto de vista, né, porque eu sei que não tem nada a ver, mas no meu ponto de vista ele nem estaria nessa lista de pessoas que poderiam fazer isso. Então, ali surge aquele assunto que a Marcela colocou, né? Eles colocam na cara, assim, um sorriso, que não é um sorriso honesto, para tentar enganar a gente. Eu ainda conversei com ele, falei para ele que era para ele procurar ajuda, conversei com a mãe dele na época, e ele disse para mim que quem procurava psicólogo era louco, que ele não era louco. E nesse momento, a gente fica sem saber o que fazer no ponto de vista de professor, de mãe, de amigos, né? Porque algumas pessoas ainda percebem, mas como convencê-los a buscar ajuda, né? Porque a gente identificou um problema, mas assim, não imaginei do fundo do coração que ele seria uma pessoa que iria, né, até o fim da história, e ele tinha uma lista enorme de alunos que eu imaginava que seriam sujeitos a fazerem isso, mas ele não estaria nem na lista, e aconteceu. Ele foi o mais duro de se encarar, porque ele estava trabalhando, ele estava estudando, fazendo faculdade, ele tinha boas condições financeiras, a família tinha, e não que isso justifique mais. Eu não sei como convencer. Eu acho importante também a gente ressaltar que não tem uma cara, né, para quem faz isso. Acho que tem alguns sinais, mas não quer dizer que essa pessoa está imune, não sei. O importante é ter uma boa estrutura, ter acompanhamento, mas eu acho que não tem uma cara para isso. De falar, essa pessoa pode ser que aconteça isso, entendeu? Não existe a fórmula mágica, né? Não. Às vezes, você olha para a pessoa, externamente ela está bem, internamente ela está só um quebra-cabeça. Posso falar? Só um quebra-cabeça todo quebrado. Pode falar. Não, é que a Vanessa falou uma coisa, vocês estão falando, que eu acho que essa questão de depressão,
essas coisas que estão relacionadas à nossa sanidade mental e tal, as pessoas ainda têm vergonha de mostrar que ela, por exemplo, ela tem depressão, que ela tem alguma coisa desse tipo. Então, às vezes, a pessoa coloca o sorriso no rosto, tal, faz essa maquiagem toda, porque ainda eu acho que chega a ser até um tabu, igual ela falou, não, quem vai no psicólogo é louco, entendeu? Então, às vezes, a pessoa prefere se resguardar dessa forma a deixar que os outros percebam que ela, de certa forma, é fraca, né? É mostrar a sua fraqueza, tal, para as pessoas. Passo a palavra. Eu posso falar uma coisa, completando o que a professora Vanessa falou? Pode. E também, procurar um psicólogo. Mas muitas das vezes e eu já escutei casos assim, a família fala assim, oxe, mas por que você vai procurar um psicólogo? Se você vive feliz, vive sorrindo, vive saindo, e eu acho que você não tem nada. E, eu acho, isso muito... você não sabe o que ele tá passando literalmente por dentro. Porque não adianta ela tá sorrindo por fora, tá fazendo uma maquiagem por fora, mas você não sabe o que realmente ela está passando por dentro. Sim, o julgamento às vezes vem da própria casa, né? Você vai no psicólogo porque você não é louco? Eu acho que quantos já não devem ter escutado isso e quantos não estão nessa situação escutando isso? Mas a questão é assim, às vezes, para não ser julgado, a pessoa ela se veste bem por fora, por dentro tá um caco extremamente quebrado. E é onde que está o perigo, porque deveria ser escutado isso também. Como a Angelina ressaltou, somos singulares. Cada um é cada um. Então, às vezes, o que um está passando não é mais, também não é menos do que o outro. Então, tem que ser escutado com a mesma importância. E esse é o problema. É o preconceito mesmo de falar, preciso. E a família fala, mas você não é louco? Louco que vai. E não acho que não é bem assim. Porque enquanto você está pensando que você quer ir, você ainda não está louco. Você está querendo ajuda. O problema é quando você vira as costas para o mundo e age de uma outra maneira. Aí sim. Aí é mais preocupante ainda, né? Para mim é mais preocupante quem tá falando que quem ir no psicólogo é louco do que quem tá indo. Quem tá indo é que tá normal. Eu só queria pedir desculpas que a minha cachorrinha tá latindo aqui que nem louca, daí pode ser que interfira um pouco na palestra. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem um aluno que ele comentou, bom, aqui a Bia, deixa eu voltar aqui um pouquinho nos comentários do chat, o Gustavo comentou que conhece, né, eles conhecem porque todos têm acesso, né, como eu sempre trabalho isso, todos os anos eu procuro trabalhar com esse tema, mesmo quando eu não faço eletiva de saúde, a gente trabalha, né, durante as aulas, e eu sempre me envolvo com isso porque isso me marcou muito. E eles, claro que eles conhecem também, né, o Gustavo falou que conhece, ele voltou a treinar, sim, né, depois de uma certa época. O José Inácio falou que tem um anime, uma animação japonesa que fala sobre o tema. O nome é o Orange, e é muito bom, pois faz você pensar e mudar tudo em sua volta. E por mais que a pessoa esteja dando sorrisos por fora, ela pode estar sentindo muita tristeza dentro de si. E era isso mesmo que, às vezes, né, às vezes a gente teria pensado, né, em muitas pessoas que lá na escola que a gente tinha acesso, né, como você disse, não tem cara, mas a gente imaginava, né, como a gente não tem treino para isso, que eu acho que deveria, sou a favor de colocar pelo menos uma vez na semana, um psicólogo dentro da escola, justamente por isso, porque nós, professores, nós não temos treinamento. Nós temos treinamento, o básico do básico, e a gente se vira, né?
a gente encaminha, chama os pais, mas, além disso, é a conversa, é a escuta, né? Porque, nesse sentido, a nossa escola tem esse perfil da escuta, tem esse perfil do deixar falar, do abrir uma aula. Eu paro a aula de química, eles sabem disso, para a gente trabalhar o assunto como Setembro Amarelo, educação no trânsito, Outubro Rosa, enfim, a gente para a nossa aula para justamente fazer esse trabalho, né? Mas é um trabalho que fica extremamente limitado, identificar como se resolve, o aluno que não quer, como fazer essa perspectiva, né, no lado profissional para a gente é muito difícil. Mas eu ainda acredito, que nem vocês falam, que o importante é a gente deixá-los falar, né? É a gente ter esse espaço para que eles tenham a liberdade de falar. Eu não posso fazer, né, o papel de um psicólogo, mas eu posso incentivá-lo a ir, né? E é isso que eu gosto muito nesse trabalho. Essa liberdade da conversa, a gente conversa sobre vários outros assuntos, né? E deixar esse tema mais leve, porque não é fácil, né? Justamente porque eles têm pessoas na família, daí você abre, você fala um monte de coisa, pessoas na família, né? Pais, infelizmente, eu tinha uma aluna que, né, teve esse problema, irmão, enfim. E é um tema bem complicado, mas eu acho ainda que a conversa, a escuta, a liberdade de falar, o escutar da parte como professora educadora e deles como aluno a fala, eu acho que é muito importante. E uma pergunta que eu tenho. Todo mundo que se suicida, ele está em depressão? Todo mundo? Não. Não. A gente até pode passar para o próximo slide, que vai falar um pouquinho sobre isso. Tem uma relação grande, assim, do suicídio com a depressão, mas não quer dizer que todo mundo que tem a depressão vai se suicidar. Ela tem esse risco de suicídio, ele está relacionado a alguns fatores, tipo, a gravidade desse quadro depressivo. Uma pessoa que está num quadro inicial não tem tanto risco, mas uma pessoa que está num nível alto, a tensão tem que ser muito maior. Situações de perdas muito intensas, como vocês falaram sobre esse aluno. Situações de vida muito adversas, insuportáveis. Alguma perda também, uma uso de mudança álcool, muito... uso de drogas. Sim, uma mudança muito drástica na vida, uso de álcool e drogas e outros transtornos, que nem não é só depressão. Transtorno bipolar, borderline. Inclusive, esse transtorno borderline é um transtorno que é bem caracterizado pelo cutting, né? Sim. A pessoa que tem esse transtorno, ela costuma se cortar com frequência. Respondi a sua pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode passar. Aqui é uma parte importante, a gente estava conversando lá no começo, né? As frases de alerta, como identificar isso. Né? Qual é o... Às vezes ele está rindo por dentro, mas está rindo por fora, mas está ruim por dentro. Como a gente identifica, que nem a professora citou o caso do aluno. E aqui é algumas frases que é importante, né? A gente está atento. Mas assim, por exemplo, também tem que tomar um certo cuidado nas tonalidades dessas frases, né? Porque, assim, às vezes a gente usa alguma dessas frases aqui todos os dias e usa para expor uma coisa nossa, mas isso não quer dizer que estamos nessa situação. Por exemplo, aqui, eu preferi estar morto.
Meu, assim, é uma frase, depende da tonalidade dela. É super importante olhar isso. Porque a gente usa algumas coisas do tipo, eu preferia morrer do que fazer isso aí. Só que é o contrário, né? Que tem que prestar atenção no jovem, porque quando ele falar isso, ele vai falar uma tonalidade baixa. Ele vai falar que esse morto dele é muito expressivo. Eu preferi estar morto. E não vai olhar para cima, ele vai olhar sempre para baixo, já caracterizando um excesso de angústia. A falta da motivação, né, desmotivação, eu não posso fazer nada. Todas essas frases, eles vão estar com excesso de angústia, não vão olhar nos seus olhos, vão sempre falar em um tom baixo, vão estar olhando para baixo, vão estar isolado, falando com alguém sobre isso, se cortando. Com uma falta de esperança também, né? Sim. A Marcela comentou aqui no chat, ela disse assim, e, por exemplo, uma pessoa que acabou de perder alguém muito próximo e está com um vazio muito grande e até muda de humor várias vezes de manhã. E de noite vem a tristeza e o choro. Não sei se deu para entender. Acho que deu, né, pessoal? Ela está dizendo dessa... Seria o borderline isso, de mudança de humor? Não, de início não tem como falar se é alguma coisa, mas quando você perde uma pessoa muito recentemente, o luto, ele se passa em 7 fases, né? E quando ela tá nessa fase, é uma das primeiras, que é a dor da perca. A gente está ainda se acostumando com a perca. Então, é normal você levantar bem, aí você começa a lembrar da pessoa, você fica para baixo, aí depois você esquece um pouquinho, fica bem. Faz parte do processo do luto, né? Essa tristeza, ela é necessária. O problema é se ela está afetando muito o jeito que essa pessoa lida com as coisas, né? Como ela vive. Eu acho que na idade deles é muito difícil a situação de você viver algo, né, que se parece normal e de repente você perde alguma coisa no sentido de pessoa, você troca de escola, você se decepciona com um amigo ou com um namorado, porque na escola nós temos situações assim que vão bem além disso daí, né? Isso é o básico que a gente vê. Mas eu acho que na idade deles, principalmente nessa fase da adolescência, essas inconstâncias, né, são difíceis de lidar. A gente não tem um manual que fala para a gente assim, olha, quando você perder alguém, você tem que sentir essa dor. Quando você mudar de lugar, e não tem, né? Eu vejo por mim, porque eu perdi meu pai, também era adolescente. Eu senti muito isso, né? Eu tive, assim, uma dificuldade muito grande em lidar com isso. Se eu não tivesse a minha mãe, minha família, meus tios, seria muito mais difícil. E nem todos têm esse apoio, né? Eu tenho e tive esse apoio na adolescência, então para mim foi menos doloroso com o passar do tempo, né? Eu lido muito bem com a situação hoje, mas é fácil? Não é, né? Trocar de escola, para nós lá também é muito grande a proporção do trocar de escola. Lá para eles trocar de sala já é um problema, né? Já passa a ser um problemão. Tudo que é pequenininho em outra escola, lá é um problemão, né? Então, se eu não gosto de uma pessoa, eu tenho que conviver com essa pessoa 9 horas por dia e acabou, né? Então, a gente tem esse problemão na escola em lidar com isso. E eu vejo que nessa fase da adolescência, tudo é mais difícil. Sem o apoio da família, então, que muitos não têm, infelizmente, é mais complicado, né? A Marcela fala aqui que ela falou isso porque ela perdeu um amigo esses dias e eu ainda estou muito mal com isso e estou passando por isso. A Camille fala meus sentimentos, né? E isso, para mim, é muito nítido, né? Essa dificuldade em assumir esse luto, né? Vamos assumir esse luto. O Alex fala que, esse é o professor Alex,
Acredito que temos que respeitar quem demonstra indícios de depressão, que pode levar ao suicídio, e também quem tem algum indício de depressão, não achar um mal tão grande ao ponto de desistir de tudo. Mas tentar encarar como uma doença e buscar ajuda, mesmo diante dos preconceitos que se tem em relação a quem tem ou teve depressão. Está certo esse raciocínio? Ele pergunta. Passo a palavra. Tá certíssimo. Eu não tinha entendido. Eu não entendi a parte do meio, mas eu vou ler aqui. Sim, ele está correto. Tem que ver a respeito, sim. Não importa a fase, é sempre importante buscar ajuda. E não é, tô angustiado, o menor sinal de uma depressão, um desânimo, você deixar de fazer suas coisas porque está desanimado, coisas que te animem, procura uma ajuda, conversa, e para a gente romper com tudo isso. Porque muitos passam calado pela depressão. E é pior, porque ela vai deixar cicatrizes fortes. E eu acho que o importante é conversar. Eu vi, acho que a Marcela, né, falou que estava passando por isso. A gente está fazendo plantão na escola, né, segunda, se não me engano, é segunda, quarta, quinta e sexta. Eu e a Angelina estamos lá na escola. Eu tô de terça também. De terça, segunda, terça, agora é a semana inteira. Estamos lá a semana inteira. Então, é importante conversar mais. Se não quer conversar conosco, converse com alguém da sua família, com seu pai, com sua mãe. Conversa com algum colega. Alguém que você confia, né? Sim. É importante. E romper esse preconceito, essa diminuição do sentimento do próximo, né? Qualquer coisa, estamos aqui. Estamos lá também. Fica o convite aí para você. Você pode ir na escola, eu vou passar já seu nome para a Márcia. Se você se sentir à vontade, você pode ir na escola. Que horas que é? Quais são os horários? Eu fico terça e quarta, da 1h30 às 3h30. E você, Jorge? O meu é de segunda e sexta, da 1h30 às 3h30. Olá, Marcela. Então, fica aí o convite não só para a Marcela, né? Primeiro passa o nome para mim, gente. Eu passo para a Márcia e a Márcia distribui para que não tenha muita gente no horário deles, tá? Aí vocês passam o nome para mim, para Maria Cecília, para qualquer professor que vocês se sintam à vontade. Não precisa ser só para mim, para Maria Cecília. Qualquer professor, tutor, diretamente com a Márcia. E vocês podem e devem ir na escola, vocês têm uma conversa com eles, né? É uma conversa, assim, aberta, não tem problema nenhum, né, eles vão contar para a professora, não vamos, a Angelina a gente já conhece, o Jorge estou conhecendo hoje, mas a gente não conversa, né, pelo contrário, eles só nos orientam. Quando a Angelina esteve lá na escola, isso foi uma orientação, né, Angelina, sobre alguns aspectos da escola, e sintam-se à vontade em ir, só que falem primeiro para a gente, ou para algum professor, só para a gente arrumar e ajustar esses horários para que não haja muita gente no mesmo horário, tá? Aí todo mundo está falando. Então vai lá, Bi. Ô, Marcela, você. O Alex está falando que vocês nos esclarecem quais tipos de sentimentos surgidos na pandemia e que, mesmo sendo sintomas da depressão, são, na verdade, resultados de nosso isolamento social. Como conseguir separar isso, se é que é possível essa separação? Acho que a separação pode ser feita a partir de você perceber quando isso começou. Se isso começou a partir da pandemia, pode ser da pandemia, mas provavelmente isso já existia e a pandemia só potencializou. Por exemplo, a ansiedade é uma coisa que apareceu muito na pandemia e está aparecendo ainda. Ela aumentou muito. Depressão também, sentimento de vazio, de você não tem ninguém também. Porque a gente está em isolamento, a gente não pode sair.
E o contato com as pessoas é muito importante para a gente. A gente tem aqui a colocação do Paulo Gabriel. Geralmente eu deixo de conversar com algumas pessoas, até porque tenho medo de afetá-las com meus problemas. Já aconteceu de eu conversar com uma amiga e ela acabar chorando ao me escutar. Paulo, a empatia, né? A gente realmente acaba sentindo o que o outro está sentindo. Vocês querem comentar? Se ela quiser, estamos aqui para escutar. Ela não tem que ter medo de magoar o outro com os sentimentos dela, porque o que é dela é dela. A empatia vai ocorrer naturalmente, porque a gente também gosta da outra pessoa, quer ver a pessoa bem. E quando descobre que a pessoa está mal, a gente está junto, sofre junto, ri junto. Porque isso é estar junto, né, com o próximo. Mas não deve deixar de falar. Tem que falar. Se não quer falar com alguém com medo da pessoa começar a chorar e você não saber o que fazer, conversa com a gente, procura um profissional, procura um professor, procura o seu pai, um tio, um irmão, um primo, mas não deixa de falar. Será que as pessoas, os jovens principalmente, por conta das redes sociais, estão ficando com medo da troca de emoções, do olho no olho? Isso talvez tenha um certo impacto, né? Parece que nas redes todo mundo está feliz, todo mundo está viajando, menos eu que estou aqui em casa, enfim. E os comentários que não vêm positivos, as curtições que não chegam, tudo isso agrava esse estado de depressão que parece tão endêmico hoje em dia? Sim. As redes sociais, ela é muito novo. Até para psicologia, tudo que está acontecendo na rede social é muito novo. O Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, é muito novo. Só que já é identificado algumas coisas. Às vezes, o ser humano atrás de uma telinha, ele é um. Porque nas redes sociais ele pode ser quem ele quiser. E é esse o grande problema, né? Porque às vezes ele posta uma foto legal, os adolescentes, os jovens, acho que passam mais por isso. Posta uma foto, alguém vai lá e comenta, o nariz, a orelha, pronto. Acaba o mundo porque ele leva isso a ferro e fogo no que está na rede social. E aí distorce o sentido das redes sociais, que é você se integrar com o próximo e não afastar do próximo. E assim, as redes sociais, ela vem causando muitos problemas por conta dessa superficialidade que tem nas coisas, né? Porque ele é tudo muito superficial, você está sempre sorrindo, e você se cobra de estar sempre sorrindo para alguém. Mas você está mostrando você realmente ou você está se encobrindo para o próximo? Não ser julgado, né? Para não ser julgado. As redes sociais, elas promovem muita comparação também, né? Como você tinha dito, por que eu não estou feliz que nem ele? Por que eu não estou viajando que nem ele? Mas essa pessoa que está viajando pode estar péssima, pode estar com uma depressão, por exemplo. Nem tudo que está lá é verdade. Sim. É bem bacana esse esclarecimento, porque para nós adultos e mais maduros parece algo muito óbvio você separar esse tipo de situação, mas para o jovem que busca ele busca alguém que autorize o que ele está fazendo, pensando, de repente ele só se sente bonito se alguém fala que ele é bonito, enfim, ele precisa do comentário do próximo e tal, e as redes sociais, elas impactam muito a vida dos jovens, é muito bacana vocês estarem colocando isso para eles começarem a se questionar e a perceber que, como você falou ali, será que é uma espécie de, é um mundo real, mas é um mundo em que as pessoas podem mexer com quem elas são. De repente, ela ali, que está ali, na verdade, nem é a pessoa, é praticamente um ser criado por ela, né? De repente, ela fez tanta modificação, é tanto sorriso, é tanto lugar bacana. E a vida das pessoas, ela é cheia de limites. E a gente tem que entender que nós estamos vivendo esse mundo da imagem
e que a busca da imagem perfeita é algo, é uma correria para ter a imagem perfeita, né? Mas, na verdade, ninguém é perfeito. Essa imagem não existe, né? Não existe. Eu acho interessante, acho que para todos, não sei se vocês assistiram ou não, mas é uma boa sobre redes sociais, que é o Desenrolar das Redes, que é um documentário, tem no Netflix, na internet, e ele fala justamente disso. O tamanho do impacto das redes sociais em nossas vidas, tanto para os adultos quanto para os jovens. Porque, realmente, o jovem hoje, ele foi bombardeado com informações, com imagens, e muitas vezes é muito superficial, é muito raso, e é dinâmico, porque essas informações, por ser rasa, vai trocando a todo momento, e eles não sabem como lidar com isso, né, com essa coisa dinâmica, com essa exposição ao máximo, porque hoje na rede social você está exposto para o mundo inteiro, e às vezes você acha que não, é só os meus amigos que estão vendo, mas o mundo inteiro sabe que você está ali, eles vão ter acesso às suas informações, e isso é importante, entender o quanto é importante também guardar a informação para você, não se expor desse jeito nas redes sociais, porque tem pessoas maldosas, o mundo é maldoso nas redes sociais. Eles vão fazer comentários só para ver você para baixo, como uma forma de brincadeira, não levando em conta os seus sentimentos. E aí aquele sentimento de vazio que você já vinha construindo só vai aumentar. Aquela angústia que você tinha só vai aumentar. Aquele isolamento social que você já estava fazendo só vai aumentar. Aí vai passar o isolamento, eu vou começar a me isolar dos meus pais, vou começar a me isolar dos meus irmãos, por conta disso. Então, realmente é muito importante a gente aprender a lidar com as redes sociais e ver o que é bom, tirar dali o que é bom e isolar o que é ruim, que não serve pra gente. Usar com cautela, né? Eu acho importante, lá na nossa escola nós temos essa mania, né, de ter o contato muito intenso, e é importante o que o Paulo disse, né? O Paulo, ele coloca que ele começa a contar histórias para a amiga e a amiga chora. E dentro da escola, dentro do nosso ambiente, é uma mini comunidade. E eu acho importante eles assumirem que eu tenho um amigo e que esse amigo está me escutando. E que o chorar faz parte do sentimento da pessoa, né? Então, não que ela está sentindo pena da pessoa, não, mas ela está tendo essa empatia de estar no lugar dessa pessoa, de uma pessoa que gosta. Mas que isso é importante para a convivência, né? A gente tem um lema lá de aprender a conviver. E o aprender a conviver faz parte dessa escuta e do chorar. Não tem problema você contar alguma coisa, Paulo, e alguém chorar porque se sentiu triste. Mas é importante você sempre que se sentir triste compartilhar com algum amigo, né? E que esse amigo nem sempre vai ter palavras para você. E isso é importante você entender, né? Uma amiga pode... eu posso compartilhar meus sentimentos, que eu perdi meu pai, que eu fico triste, mas nem todo mundo vai poder solucionar meu problema, né? Eu não tenho mais como solucionar esse problema. Mas é importante, às vezes, só o ato de você escutar a pessoa e sentir o sentimento dela, né? Essa empatia, você já tem essa amizade com você, né? Sentindo o que você sente, mas nem todo mundo vai ter o que falar para você, apenas sentir com você, né? Mas continue falando, conversando. Essa é a dica desse momento, né? Continue falando. É isso que nos faz humanos, né, Vanessa? A gente poder... Não, de repente a gente esquece, vira robozinho aqui atrás da máquina, mas não é isso que nós somos, né? Bom é chorar junto, é estar junto. E até aproveitando a fala, a gente que já viveu mais um pouco, vê algumas mudanças. A sociedade hoje tem muito medo de frustrar as crianças. E eu vejo que a frustração, a pessoa precisa aprender a superar a frustração. Ela não é tão maldosa, assim, não é algo tão ruim. Os pais e as mães, às vezes, ficam angustiados de frustrar o filho,
mas a vida ela vai vir com muitas frustrações, e se você já aprendeu a lidar com isso, com perdas, frustrações, negações, situações assim desde sempre, eu penso que fique mais tranquilo, né? Fala aí, Jorge. Ok, isso pode passar, Janina? Apareceu Agora aí? foi. Aqui é aquela continuação, né, da conversa que a gente estava tendo, de alguns sinais. Vou desaparecer, vou deixar você em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. São sintomas básicos, mas não podem ser ignorados. Né? Em manifestação não deve ser interpretado como frescura, ameaça. E é isso, é aquilo que a gente vem trazendo, né? Esse slide traz que a gente estava batendo papo até agora. Não julgar, não diminuir a frase, o sentimento, a angústia, o próximo, e olhar como ser humano para o próximo mesmo, né? E ficar bem de olho, porque às vezes é um sinalzinho tão minucioso, tão que vai passar em branco, vai passar despercebido. Importante que não é frescura, né? É o sentimento da pessoa. Nesse slide a gente fala aqui sobre o isolamento, mas não é o isolamento que a gente está vivendo agora, é um isolamento mais intenso, que a pessoa não atende telefone, não interage tanto nas redes sociais, fica em casa fechada só no quarto, não tem nenhuma atividade social e nem aquelas que ele gostava de fazer. Sim, esse sumir das redes sociais era aquilo que nós estávamos falando há pouco tempo. A pessoa, ela desaparece, só que ela, nesse isolamento aqui, né, que a gente está conversando, ela desaparece das redes sociais e ela desaparece de tudo. Ela se isola do mundo. Né? Porque às vezes tem pessoas que não usam redes sociais também. É aquela pessoa Sim. Que você não consegue falar com ela. É importante a gente ressaltar isso, né? Saiu da rede social, calma, você não consegue falar com ela. É esse o isolamento. Aí se você vê que essa pessoa tá mais quieta, assim, você pode começar fazendo umas perguntas para ela. Primeiro, mais importante, como você se sente? Você se sente triste, sendo mais Sim, assertivo? Você sente que ninguém se preocupa com você? A professora tinha perguntado, né? É algo que aparece muito nessas pessoas. A professora perguntou, e aqui são algumas perguntas disparadoras. E essas perguntas são interessantes, porque parece ser simples, mas você consegue aliviar um pouco mais a pessoa com essas perguntas. Com certeza. Você sente que a vida não vale a pena mais ser vivida? Você tem que ter cuidado para perguntar isso, porque você tem que estar preparado para a resposta também. Isso é importante. Você já fez algum plano para acabar com a sua vida? Isso é um sinal de alerta muito grande. E se a pessoa falou que sim, houve tentativas anteriores? Aí é bem mais direto. É importante que você não julgue o que a pessoa te trazer. Acho que isso é o mais importante, mas não julgar, não achar que essa pessoa que ela está sendo fresca, o sentimento dela, o que ela está trazendo é importante. Nenhum sofrimento é menor ou maior que o outro.
Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para o próximo, Jorge. Não entendi, Angelina. Cortou. Não, falei só para você falar o próximo. Sobre O que posso sobre fazer para ouvir ajudar? e explorar. Sim, olha, aqui é aquilo que a gente vem batendo, conversando desde o começo de como ajudar. O que nem falou o Paulo Gabriel, é isso? Alguma pessoa que tem medo de afetar? Isso, como falou o Paulo Gabriel, começou a chorar, mas olha, aqui tá tudo o que ela fez para te ajudar praticamente, né? Ela mostrou a empatia por você. Ficar calmo no momento de ouvir, não mostrar a pessoa tá te falando sobre suicídio, as angústias dela, não ficar nervoso junto com a pessoa. Fica calmo, manter a calma. Levar o sentimento a sério, que a gente está falando bastante também. Muito a sério tem que ser levado os sentimentos. Evitar criticar. Esse é o principal. Porque às vezes a pessoa está falando com você sobre o sentimento dela, e aí você fala assim, mas isso aí é normal. Mas isso aí acontece com todo mundo. Né? Além de criticar, você está julgando. Você está assim porque... você está assim porque você é besta, você fica aí escutando os outros. Então são várias situações que é importante a gente mostrar, né? Mostrar empatia, ficar calmo, explorar bastante o assunto com a pessoa, entender os recursos pessoais, os amigos, a família, explorar, né, outras alternativas para além do suicídio. Por exemplo, a pessoa falou que ela quer tirar a própria vida, e aí você fala assim, mas não tem outra solução? Como é que a gente pode fazer para isso não acontecer? Procurar na própria comunidade, na escola, o apoio, algum centro que possa te dar ajuda, algum grupo que está passando pelo mesmo processo, mas isso é um grupo, não é grupo nas redes sociais, é um grupo no centro de ajuda, de linhas de apoio. Isso é importante. Procure a escola se você tem alguma dúvida, tá com algum problema, a escola pode te encaminhar para esses lugares. Procure o tutor, né? Vocês têm os tutores, estão para te ajudar, estão para acolher. Então procurem eles. Se tiver algum colega e o colega não quer conversar com os pais, mas ele se abre com você, converse com ele, né? Mostre para ele o caminho, porque agora vocês estão aprendendo, né, um pouco do caminho para evitar essa situação. Não julga, o que ele falar guarda para você. Leva isso para alguém. Se for para falar para alguém, fale para alguém que possa ajudar, não que possa julgá-lo mais, causar discórdia. Né? Sempre leve isso para alguém que possa dar ajuda, porque ele está confiando em você. Então, aqui, ainda nessa ajuda, a gente fala aqui que para encontrar um lugar calmo para conversar com a pessoa, não tipo no meio da escola, quando tinha muita gente, no meio do corredor, encontrar algum lugar calmo, deixar a pessoa livre para falar o que ela quer, ouvir com a mente aberta e oferecer apoio. Incentivar a pessoa a procurar ajuda, acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, e se oferecer para acompanhar ela nesse atendimento.
Jorge? Não, tô aqui, calma. É que eu não tô te vendo mais. Tá dando um delayzinho. Aí eu sempre tô esperando virar um pouco, assim, pra... Ah, tá bom. Bem, aqui é uma parte importante também, o que possamos fazer para ajudar. Primeiro passo, se a pessoa veio conversar com você, desencorajar ela a fazer o ato, né? Se você achar que a pessoa está correndo perigo imediato, não deixar ela sozinha, procurar sempre ajuda profissional, um serviço de saúde, de emergência. Se essa pessoa vive com você, assegure-se que ela não tem acesso, né, a meios para provocar a própria morte. Pesticidas, armas de fogo, faca, garfo, qualquer material cortante ou que ela possa quebrar e fazer esse material. Informar a família. É o que a gente já vinha falando, né? Informar a família, reafirmar seu apoio. Ficar sempre em contato para reforçar o seu apoio com a pessoa. Pode passar, Angelina. Aqui, o que não se deve fazer. A gente já falou tudo o que deve fazer, o que não deve fazer. Ignorar a situação, não pode. Ficar chocado, envergonhado ou com pânico. Tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, eu preciso te ajudar. Dizer que tudo vai ficar bem, sem agir para que nada, para que tal aconteça. Ficar falando só vai ficar tudo bem, não ajuda. Tentar livrar-se do problema. Desafiar a pessoa a continuar em frente. Você não pode falar para a pessoa, vai, faz. Não, você não pode fazer isso, porque é muito perigoso. Dar falsas garantias e, principalmente, deixar a pessoa desamparada. E, por fim, os fatores preventivos. Cuidados com a saúde mental, terapia, grupos de apoio, atividades de lazer, grupos de meditação. Cuidados com a saúde física também, exercícios físicos, esporte, yoga. Tentar fazer alguma coisa em casa agora, né, que a gente está em pandemia e todo mundo está em casa, tentar fazer alguma coisa. A gente acha alguma coisa no YouTube. Apoio da família. Fazer pequenas coisas que te trazem prazer. Buscar apoio religioso ou espiritual, se te traz prazer, né? Desenvolver capacidade de adaptação diante das dificuldades. Suporte social, amigos, colegas de escola, de trabalho. Professores também. Professores, tutores. E também você não está sozinho. Acho que essa é a principal lição que a gente quer deixar nessa palestra, que sempre tem alguém que pode te escutar e te ajudar. O suicídio não é a única saída, você tem as saídas. Né, Jorge? Sim, você tem um leque de saídas para não cometer, né? Para não chegar a esse ato. É algo muito drástico. Novamente a gente fala, tenha empatia, olhe para o próximo, fale mais do assunto, discutam mais, porque tudo isso lá na frente vai evitar muitas outras coisas, incluindo o suicídio. E acho que é isso que a Angelina falou. A grande lição que a gente queria passar aqui é que você não está sozinho, você pode conversar, você tem um apoio. Desculpa, gente. E também tem que o setembro não é o único mês que a gente vai falar sobre isso, mas o ano todo.
Não é só em setembro que o suicídio acontece ou ele tem que ser prevenido. É o ano amarelo. Aqui a gente colocou opções de onde buscar ajuda, o Centro de Valorização à Vida. Você liga lá 188 e a ligação é gratuita. Eles têm profissionais aptos para ouvir e podem te ajudar. Tem o CAPS também. Centro de Apoio Psicológico. Tem as Unidades Básicas de Saúde, né, a UBS. E as UPAs de 24 horas. E convidamos a todos para participar, né, das nossas rodas de conversa de psicologia. Você não precisa estar com ideação suicida ou depressivo, apenas gostaríamos, né, que você estivesse junto com a gente. E interessados, procurar a coordenadora Márcia. Aí a gente vai começar na sexta-feira, às 1h30, né, Jorge? Isso. E deixa eu só parar aqui. A gente começa na sexta-feira e esperamos todos vocês para conversar do que vocês quiserem. E é isso. Muito obrigado a todos por Muito ter escutado a palestra e ter participado. Obrigada a vocês por disponibilizar um tempinho para a gente. A nossa eletiva vai sempre estar de portas abertas para vocês, né? Não vai parar por aqui, porque o ano que vem nós vamos voltar presencial, estamos juntos, né? Já está aberto o convite aí. Se vocês puderem mais vezes, né, estar fazendo esses momentos aqui, nossa eletiva também vai estar aberta para vocês. Agradeço muito, agradeço a Márcia também, né, por ter indicado a nossa eletiva para vocês. E nem tenho palavras para falar o quanto isso é importante para a gente, para a nossa eletiva, para a nossa vida, para a nossa escola, né? Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. A gente que agradece. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Esperamos professora. vocês na sexta. Muito bacana. Muito obrigada. Valeu, meus alunos queridos e amados professores. Muito obrigada, Alex, Pati, Ali, que participou, a Sandra, a Renata, a Tati. Obrigada aí pela presença de vocês. Meus alunos queridos, muito obrigada. Obrigada pela participação no chat, né? A gente fica muito com o coração feliz por todo mundo participar desse jeito, tá bom, gente? Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, colegas. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.